Olá, professores. Sou professora Maria Leicide Bessa, trabalho na Universidade de Gurupi-Unirg, sou pedagoga e mestre e hoje, com muita alegria, vou abordar sobre o plano de ensino. Espero poder contribuir na elaboração desse plano tão importante para o nosso planejamento. E iniciarei abordando sobre a parte legal, o que compete a nós, por que precisamos elaborar, qual é a importância desse planejamento. De acordo com o artigo 13 da LDB, nós podemos ver que o plano deve ser feito pelo docente. Como diz, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Quer dizer, nós, docentes, precisamos, nós é que elaboramos e nós que temos que cumprir, executar o plano de trabalho. É o quê? O plano de ensino. Né? E é conforme a proposta de onde nós trabalhamos, da nossa instituição e do curso ao qual nós estamos desenvolvendo aquela disciplina. Mas então o que é esse plano? O plano, ele é um instrumento didático, pedagógico e administrativo de elaboração e uso obrigatório. Então quer dizer, ele não é só administrativo, elaborar um plano para poder prestar conta para a reitoria, para a coordenação do curso, para entregar esse plano como obrigação. Não é só isso como administrativo, mas ele, além disso, ele é didático-pedagógico. Ele é uma previsão, né, de tudo que nós faremos durante o semestre. Aquilo que nós vamos trabalhar durante o semestre vai estar contido no plano de ensino, então ele vai nortear todo o nosso trabalho. Aí entra a importância do planejamento para nós, enquanto docentes, e para os alunos. Aonde nós vamos, quais são os objetivos, as tarefas. Então, é todo um roteiro organizado para o semestre, que contém vários componentes, de forma que nós estaremos organizando essa ação educativa. Tá? E aí nós podemos ver. O plano, ele parte de onde? Do PPC do curso. Nós temos o PPC maior, que diz o que tem que ser trabalhado em cada disciplina, como é que é a proposta do curso. Depois, a partir dele, é que nós elaboramos o nosso plano de ensino, E a partir do plano de ensino, que é um planejamento semestral, ou conforme outros locais, anual, nós vamos fazer o plano de aula. Então, o plano de aula, ele pode ser semanal, quinzenal, E saiu de onde? Do plano de ensino ou plano de disciplina, como nós usávamos aqui esse mesmo termo. Mas para elaborar o plano de ensino, nós temos algumas etapas desse planejamento. Nós temos objetivos, para que eu quero ensinar aquilo ali que está previsto, os conteúdos, o que vai aprender, que esse aluno vai aprender, os métodos, que é como desenvolver, esse processo que eu vou desenvolver para ensinar esse conteúdo, os recursos, com o que eu posso contar, e a avaliação, que é o resultado. Mas nós temos a ementa. A ementa de todo o plano de ensino, nós partimos do quê? Ele é o quê? É um registro que destaca os pontos essenciais para determinado assunto. Ou seja, é um resumo, ele é curto, é uma sinopse do que precisa ser estudado em cada disciplina. Então, ele não pode ser modificado por conta própria. A ementa já foi discutida, aprovado no PPC do curso. Então, eu copio de lá e trago para o meu plano de ensino. Se eu percebo que há necessidade de modificar, que não está contemplando mais, aí tem que levar para o conselho do curso uma nova discussão para ser alterada, ser votado, para depois ser aprovado e entrar em vigor. Então, eu não posso, mas baseado na ementa, eu vou preparar os outros componentes do plano. Então, esse plano de ensino, ele tem o quê? Objetivo. Eu tenho
A ementa, essa ementa prevê o que precisa ser trabalhado, mas e o objetivo? O objetivo é o resultado, o que eu pretendo alcançar no final desse estudo desse semestre, o que indica, para onde que eu vou, o que eu quero que esses alunos aprendam. Então, para isso é dividido o quê? Objetivo geral, objetivos específicos. O geral, ele define o todo, ele vai definir o que eu pretendo alcançar. No final do semestre, esses alunos têm que saber o que dessa ementa, de tudo isso que está previsto nessa disciplina. Então, ele é redigido, o objetivo geral, numa frase única. Começa sempre com o verbo no infinitivo, precisa ser claro, né? Bem direto e justificar o que você almeja atingir. Esse é o geral. Mas tem os específicos. A partir do geral, eu tenho o geral, eu vou dividir o geral em etapas, em momentos que eu, realizando aos poucos, eu consigo garantir em tópicos que vai ser cumprido o geral. Então, também começa com verbo, eles são curtos, tá? Então, sempre nós temos, né, analisar, descrever, interpretar, e assim vai. Nós temos vários verbos conforme é o objetivo que nós queremos atingir ali, alcançar. Então, esses são o jeito que define as etapas para alcançar o geral. Mas tudo é interligado. Se nós temos a ementa, temos o objetivo, depois da ementa, então quais serão os conteúdos para alcançar isso aí, para contemplar? Vamos dividir essa ementa de forma que vai ser os conteúdos. O conteúdo é o quê? O objeto de conhecimento. Aquilo que o aluno vai estudar. Então, eu pego a ementa e vou distribuir ela em vários conteúdos. É o conhecimento, os conceitos, as ideias, os princípios, as teorias, os fatos, né? Tudo organizado numa sequência lógica que vai ser ministrado e que eu vou trabalhar as habilidades para contemplar esses conteúdos. Então, é importante selecionar os conteúdos principais de importância numa organização lógica de sequência de compreensão para o aluno, tá? Então, esse conjunto de assuntos que são tratados durante todo o semestre é chamado de conteúdo. Esse o professor elabora também, mas tudo ligado à ementa e àquele objetivo que nós colocamos, que nós queremos alcançar. Mas também no nosso plano de ensino aparecem habilidades. E o que são habilidades? A habilidade, ela é a capacidade, a aptidão de você executar determinada coisa. Mas o que é isso então, professora? Não estou entendendo. Na educação nós dizemos, é saber fazer. O que é isso? Eu vou saber fazer algo que está relacionado aos conteúdos, somente aos conteúdos, né, comportamentais, físicos ou mentais que foram trabalhados, ou que serão trabalhados. Então, o que deve aprender, fazer com que esses alunos desenvolvam as capacidades intelectuais? Então, uma mesma habilidade, eu posso utilizar ela pode estar ancorada em vários conteúdos, ou num conteúdo eu posso ter mais de uma habilidade para aquele conteúdo que eu quero desenvolver, e essas habilidades vão estar interligadas para ser desenvolvidas na busca de alcançar a competência. Então, a competência é o quê? Agora eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar melhor. Mas a competência já vai ser o todo. Então, eu trabalhei essas habilidades para o aluno alcançar, para ele fazer na prática. E a competência vai estar articulado com várias coisas. Mobilizar, colocar em ação, são os valores, são os conhecimentos, né? Essas habilidades para que ele foi desenvolvendo. Ele saber tomar decisão, ele saber disputar, competir, cooperar, e assim vai indo, né? Então, os pilares da competência chamado de conhecimento, habilidade e atitude, que o início de todas essas três palavras dá a palavra chá, que quer dizer conhecimento. Conhecimento é você saber.
Nós sabemos muitas coisas, mas não utilizamos tudo que nós sabemos. Mas nós temos conhecimento sobre várias coisas, mas não utilizamos. Então, isso é o conhecimento. E a habilidade? A habilidade é você saber fazer. Quer dizer, tudo que nós utilizamos dos nossos conhecimentos e colocamos em prática no dia a dia, ligado à prática, à nossa vivência, ao domínio do conhecimento anterior, isso é habilidade. E a atitude? A atitude já é eu querer fazer. Então, representa as emoções, os valores, os sentimentos, o comportamento humano que nós temos. Então, leva a exercitar essas habilidades. Então, eu tenho conhecimento, que é o saber, eu tenho habilidade, que é saber fazer, e eu tenho atitude, é o querer fazer, tá? Esses pilares constituem a competência. Então, nesse exemplo aqui desse slide, nós podemos ver que a competência está no centro. Ele está interligado com esses pilares. O conhecimento é a informação, a habilidade é a técnica quando eu faço, a atitude é o interesse em querer fazer, né? Então, está interligados. Então, o saber a pessoa vai acumulando durante a vida, aprende aqui na universidade, a habilidade eu aplico, né, esse conhecimento, e a competência eu tenho que solucionar coisas do dia a dia. Um exemplo bem simples, todos nós dirigimos, nós temos, por exemplo, assim, um veículo. Nós temos o conhecimento do que é a roda, o pneu, o macaco para trocar o pneu, os parafusos, como é que faz, nós temos o conhecimento disso daí. Aí nós estamos viajando e o pneu fura. Se estiver sozinho, não tem ninguém para nos ajudar. E o pneu furou. Aí você vai ter a habilidade, pegar o conhecimento que você sabe e você vai trocar o pneu. É o saber fazer, a habilidade é saber fazer. Aí agora eu sei que é assim, então eu coloco aqui e troco o pneu. Eu tenho essa habilidade. Eu exercitei essa habilidade. E a competência? Se ficou bem feito, se eu conseguir andar, se o parafuso ficou apertado, se a roda não caiu, aí é competência, tá? Então, quando eu for elaborar no plano de ensino, eu tenho que pensar dentro desse conteúdo, o que eu vou fazer para que esse aluno possa praticar esse conteúdo. Isso é habilidade, tá? Mas nós temos também a metodologia. A metodologia, ele trata, né, de várias atividades, do método, do procedimento, das técnicas, do que nós vamos desenvolver. Como que nós vamos realizar, colocar em prática esse conteúdo? Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos pensar? Para cada conteúdo, eu posso pensar algum procedimento que vai ser adequado, que vai facilitar para que ele aprenda. Então, não serão todas as aulas igual. Porque eu posso pensar como um presente, né, a metodologia. O aluno vem para a aula pensando, eu provoquei para que esse aluno saiba o que vai ser, o que o professor planejou de metodologia diferente para que eu aprenda esse conteúdo nessa aula de hoje. Então, é um presente com uma interrogação que o aluno fica com vontade de ir, porque ele sabe, hoje a professora vai planejar esse tipo de atividade da metodologia ativa, esse é outro, né, um seminário, uma atividade em grupo, individual, vários tipos que tem, que só sobre a metodologia daria uma longa conversa que pode ser posterior, né? Então, tudo está interligado, conforme o conteúdo, o objetivo, a habilidade. Então, eu penso numa metodologia que vai atender esse ensino com ações próprias. Mas quando eu vou elaborar uma metodologia, eu tenho que pensar nisso que eu disse dos objetivos, né, do conteúdo, das habilidades, mas eu tenho que olhar também as características dos alunos. Qual é a faixa etária, qual é o interesse, quais são as expectativas, qual é o curso. Eu tenho que adequar aquele público que eu tenho uma metodologia, porque talvez eu apliquei algo numa turma de um outro curso, funcionou. Num outro curso é outra realidade, então eu preciso pensar uma outra metodologia adequada para aquele grupo, né? Ou no mesmo curso em períodos diferentes. Então modifica. Uma metodologia utilizada ali foi sucesso, na outra
Os alunos não falam, você provoca, não vai. Então você tem que pensar uma outra. Quando você conhece a turma, você já sente, eita, eu tenho que pensar outra coisa que vai motivar esse aluno. Mas também eu tenho que pensar na infraestrutura, né? Em laboratórios, em equipamento, material didático, qual é o tempo disponível que eu tenho de aula. Então, conforme a metodologia, eu tenho que pensar vários aspectos, porque talvez não dá para fazer tudo. A avaliação. A avaliação, ela acompanha, ou deveria acompanhar, todo o processo de aprendizagem, e não só o momento da prova. Hoje, já se pensa, e tem vários autores que trabalham, você tem que trabalhar uma avaliação permanente, contínua. Ah, mas dá muito trabalho, mas é assim, eu não posso avaliar um aluno unicamente durante um bimestre com uma prova, sem fazer outras atividades, sem desenvolver outro, porque talvez naquele dia, naquele momento, naquele tipo de atividade, ele não sai bem, mas não significa que ele não sabe, não dá conta, não conhece esse conteúdo. Ele sabe, mas naquele dia ele não estava bem. E nós temos várias habilidades de conhecimentos que precisam ser desenvolvidas. Então, eu tenho que pensar também a avaliação durante o processo, né, para atender esses objetivos de aprendizagem. Então, aqui no plano de ensino, eu quero alcançar o resultado, mas eu preciso pensar, vai ser desenvolvido o que nas avaliações? Eu posso descrever os tipos de avaliações em grupo, individual, em trio, conforme a turma e os tipos que serão. Tem várias maneiras também de, né, que pode trabalhar só como sugestões de vários instrumentos de avaliação. E a última parte é a bibliografia. A bibliografia ela é dividida em básica e complementar. A básica, são obrigatórias 3 livros e que tenha na biblioteca da instituição. Normalmente é o quê? Observado pelo Conselho de Educação quando vem na instituição avaliar. Por isso que nós precisamos de colocar e não podemos estar mudando, porque ele vai comparar o PPC com o seu plano de ensino. Tá? E a complementar também tem no PPC, mas você tem autonomia de acrescentar algumas outras obras. Tá? E aí isso é importantíssimo que contenha no nosso plano de ensino. E eu espero ter contribuído por hoje nessas orientações sobre o plano de ensino e desejo, tá, uma boa elaboração a vocês e um ótimo semestre. Muito obrigada.